Salve, um brinde à vida, aqui é o César do canal O Licorista. Se você está gostando dos vídeos publicados neste canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, que é uma ação muito importante para que eu possa continuar publicando conteúdo, informações e novidades sobre a arte de elaborar licores. O tema desse vídeo é sobre a estrutura de um licor, a estrutura básica de um licor, que seria o licor originário propriamente dito. Porém, é preciso resgatar alguns conceitos que foram abordados em vídeos publicados em temas anteriores, que estão relacionados ao conceito da palavra álcool, o conceito da palavra aguardente e a evolução nos tipos de licores através dos últimos séculos. Os licores surgiram no ano de 1250, foi uma criação de um termo dado pelo médico e alquimista catalão, e foram as primeiras bebidas apropriadas para o consumo humano. Apesar do termo aguardente ou álcool ardentes ser um termo que surgiu no ano de 800, não era comum ainda o consumo e o hábito de aguardentes como elas são consumidas atualmente. As aguardentes eram considerados produtos equivalentes ao álcool destilado. No ano de 1350, se tem informações de que a grappa seria a primeira aguardente com versão apropriada para o consumo, e desde então licores e aguardentes são bebidas muito correlatas e andam juntas, pois um licor não existiria sem o destilado e a criação de uma aguardente, e os métodos de infusão e conhecimentos de botânicos não iriam ser conhecidos pela área de destilados para produzir novos tipos de aguardente. Dessa forma, a palavra álcool ardentes ou aguardente é uma expressão latinizada que foi criada no ano de 800, logo após os árabes terem aperfeiçoado o sistema de destilação e cunhado ou dado sentido para o termo álcool, que significa volátil, algo que queima, inflamável. Porém, o objetivo desse canal é a produção de licores e não a produção de destilados ou simplesmente a produção de aguardentes, mas sim o uso e o emprego de aguardentes e produtos destilados na elaboração de licores e outros derivados ou bebidas alcoólicas derivadas. Há 4 tipos de licores básicos que eu vou explorar em mais detalhes nesse vídeo, que seriam os licores aromáticos, que é a base de ervas, cascas e especiarias. Existem os licores aperitivos, que incluem nesta categoria os bitters e amargos digestivos, com ervas mais tonificantes e depurativas. Uma evolução desses licores para o licor tipo ratafia ou licor de frutas, que são frutas frescas maceradas em álcool e açúcar. E existe uma categoria mais recente de licores, que são os licores cremosos, que inclui a combinação de um licor pronto ou ingredientes macerados através de processos de infusão, combinados com produtos derivados de origem animal, que pode ser mel, ovos, leite, nata, entre outros tipos de derivados. É possível, com esses 4 licores, criar novas categorias, e uma delas seria o coquetel mix, que seria um mix de outros tipos de licores ou tipos de bebidas mais outros ingredientes artificiais, ou os coquetéis batidinhas, que são mix de frutas e outros tipos de especiarias que não estão categorizados dentro de um teor alcoólico, doçura, tais quais as classificações utilizadas para licores. A primeira categoria dos licores originários e aromáticos, que são elaborados à base de ervas, especiarias, cascas, frutas, muitas vezes desidratadas, secas, são elaborados com a seguinte estrutura: eu realizo uma infusão, eu possuo um botânico e um composto hidroalcoólico. Geralmente, nesse caso, o licor originário é feito com o álcool puro e não com um aguardente. Eu faço, a partir do momento que ocorre essa infusão, eu faço uma filtragem e mixo a este licor uma calda, que é uma calda à base de açúcar e água. Desta forma, a receita básica de um licor originário é
licor, infusão mais calda. A versão que surgiu mais tarde de licores, no conceito de licores de frutas e ratafias, foi no ano de 1650, e a base deste produto é a elaboração utilizando-se frutas frescas e algumas especiarias para complementação de sabor. Basicamente, uma ratafia é feita com infusão de frutas frescas, especiarias, um tipo de aguardente, que pode ser conhaque, rum, cachaça, vodka, Steinegger, dentre outros tipos de aguardentes que são preparadas já apropriadas para o consumo, e é adicionado a este conjunto, ao mesmo tempo, um tipo de edulcorante que geralmente é um açúcar. A diferença é que a infusão de uma ratafia ocorre muitas vezes de forma composta, com todos os ingredientes num único recipiente, enquanto a produção de um licor, se ele for na categoria complexo, geralmente o processo de infusão pode ocorrer de forma separada para cada botânico e misturando os ingredientes em uma etapa posterior. A evolução do processo de produção de licores de conceitos mais caseiros para um processo de versão artesanal e industrial atualmente, a estrutura e a formulação ocorrem da seguinte forma: eu tenho um método de extração, que pode ser o uso de um botânico, um solvente, que pode ser por infusão, que pode ser por percolação, arrasto de vapores, prensagens, N formas que eu posso realizar a extração de ingredientes para a produção de licores. Eu incluo também essa formulação os edulcorantes, e isto ocorre através de sinergismos de edulcorantes, que podem incluir calda, glicoses, mel, caramelo, a combinação desses ingredientes para produzir um novo sabor ou melhoramento de sabores. Nada mais a diluição, pois envolve um aspecto relacionado a sinergismos de calda, água, os solventes, emulsificantes, dependendo do licor, se ele for cremoso ou não. E assim surge o licor, propriamente dito, que é o quê? Uma extração, mais um sistema de sinergismo de edulcorantes e mais diluição. O processo de produção artesanal existente hoje no Novo Mundo, que seriam as Américas, perdeu aderência com a evolução e o refino dos licores que são produzidos no Velho Mundo. Por uma natureza, isso está relacionado à cultura, a dinâmicas de mercados e tradições, bem como alguns tipos de licores famosos ainda são produzidos em alguns mosteiros, conventos, entre outros locais. Ok, bacana, essa é a forma como os licores evoluíram através dos tempos. Porém, existe uma maneira um pouquinho mais fácil e mais didática para entender essa construção e a forma como eu explico essas estruturas dentro dos cursos do método MCTL Licores, que é uma analogia com o processo de uma construção de um edifício. Eu tenho de um lado aqui os licores complexos, que são produzidos através da seguinte formulação, que seria a licoração. Licoração são ensaios e atividades realizadas dentro de um set de licoração, onde a pessoa faz pequenas degustações, testes e aprovações e combinações entre ingredientes para se chegar e produzir uma receita ou o DNA da receita de um licor. E eu tenho um outro item que seria a licolatura, que seria o resultado de um processo de infusão, que é o líquido composto alcoólico filtrado, que já contém os princípios ativos e botânicos, que são aromatizantes, flavorizantes, tonificantes, digestivos e coloríficos também presentes dentro dessa licolatura. Então o termo licolatura diz respeito à infusão filtrada que é possível ser mensurada. A combinação entre licoração, licolatura mais calda irá produzir o licor propriamente dito, ou a garrafa de um licor. Essa mesma formulação se aplica também aos licores de estrutura simples. Porém, o processo de licoração não é visível ou não acontece para a produção de licores simples, devido a trabalhar apenas com um ingrediente, enquanto um licor complexo trabalha com até mais de 10 ingredientes. Existe uma estrutura base para se chegar nesse licor, que ela tem que ser desenvolvida. As etapas dentro do processo de produção utilizado pelo método MCTL Licores para licores complexos são diferentes das etapas
utilizadas para a produção de licores simples. Basicamente, possui a etapa de pré-licoração, licoração, purificação, vasilhames. Eu tenho daí a fase de licoramento, que seriam mixagens, e eu tenho a fase de depuração, que seriam os processos para finalização e preparo e apresentação do licor como um produto final. Porém, para licores simples, a maneira de visualizar a produção de um licor inclui-se a atividade de receber os ingredientes, realizar as infusões alcoólicas, preparar uma calda, mixar essa calda, realizar a filtragem e envasar. Fazendo uma analogia entre os dois procedimentos, é que a versão de produção do licor simples é para licores que já possuem uma receita definitiva ou bebidas com denominação de origem protegida, que possuem uma alta escalabilidade, estão mais relacionados ao senso de produção de máquina e automação, enquanto ao senso que foi apresentado para o licor complexo aqui está relacionado com a atividade de produção artesanal, porque nem sempre você recebe, nem sempre você está fazendo infusão, muitas vezes não há necessidade de fazer filtragem com a calda, faz-se filtragem de licoaturas. Bom, uma vez trabalhados os alicerces, é possível construir os pilares da edificação do licor, que seriam praticamente os ingredientes e o conteúdo desse licor. Eu tenho para o licor complexo a produção da licolatura, que incluem as abordagens de extração, o botânico e mais o composto alcoólico empregado para as infusões. Geralmente são álcools com puro e retificados com teores alcoólicos acima de 70%, sem correções, e não estão dentro da categoria de aguardente. Eu também tenho dentro desses pilares a calda, que envolve o sinergismo de edulcorantes e mais água, enquanto os pilares para produzir um licor simples é a licolatura, que soa o botânico mais a infusão. Os pavimentos incluem números de ingredientes e os métodos e abordagens que são empregados. Então, desta forma é que ocorre o processo de licoração, que é a receita, a harmonização, os métodos para uns licores complexos, enquanto para um licor simples é simplesmente você ter os ingredientes e seguir um passo a passo. O método MCTL Licores não trabalha com passo a passo, você vai conviver com abordagens e parâmetros para resolver problemas de estabilidade, filtragem, purificação que vão ocorrer durante os processos de produção de licores. Então, basicamente, seria isso que eu teria para falar sobre a estrutura de um licor. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!